Em COB 2025, mais um hashtag Fala Comitê. Esse aqui é Valmir Ramos e nesse momento iremos conversar com Pedro França Magalhães. Ele que representa o CBH Bacia da Bahia de Ilha Grande e é da Defesa Civil Municipal. Mas antes, a gente gostaria de saber quem é Pedro França Magalhães. Bom, isso é importante. Eu sou engenheiro civil de carreira lá do município de Angra dos Reis, atuo no município há 20 anos. Comecei meu trabalho no município com comunidades, fiscalizando obra em comunidades. Em 2010, quando houve a ocorrência lá, os acidentes que marcaram inclusive o país, né? Teve muitos óbitos e aí o país começou a enxergar essa questão do risco de escorregamento em função do início de possível mudanças climáticas. Eu fui como voluntário da Defesa Civil e aí iniciei minha carreira na Defesa Civil de Angra. A minha carreira na Defesa Civil de Angra, ela é no setor de engenharia. E a Defesa Civil de Angra, depois que a gente deu uma estruturada no setor de engenharia, começou a participar de tudo que se refere a contato maior com as comunidades. Então foi criado o núcleo de proteção e defesa civil e nós começamos a participar de todas as instâncias participativas. E o Comitê de Bacia é uma delas. Hoje a Defesa Civil tem uma cadeira no comitê e em tudo que é possível a gente faz a relação do trabalho da Defesa Civil com as ações do comitê e potencializa, quando é possível, o plano de bacia. Com certeza, a Defesa Civil de Angra dos Reis é uma das mais respeitadas no país. Tem o seu plano de contingência e eu gostaria de saber, houve envolvimento também de outros membros do Comitê de Bacia para a construção desse plano? Então, dentro das plenárias, a gente discute todos os assuntos. E como eu sou representante do Comitê de Bacia, da Defesa Civil no Comitê de Bacia, eu levo essas ações para o plano de contingência. Sempre que ocorre, e Angra ocorre todos os anos, ocorrências representativas, a gente participa o comitê e, quando necessário, usamos as ferramentas do comitê para atender a população. Quando a gente trata de recurso hídrico, a gente sabe muito bem que é importante essa participação efetiva da Defesa Civil. Participação que orienta, que ajuda, que traz informações importantes para aquele grupo de pessoas. Mas quais os maiores problemas lá em Angra que afetam diretamente a bacia hidrográfica em que a Defesa Civil desenvolve ações? Então, praticamente todos os problemas associados à questão da gestão hídrica têm a interferência da Defesa Civil. Nós temos problema em Angra quando chove demais, porque é uma cidade que tem muita encosta, a natureza da cidade, e tem rios curtos. Então, a chuva cai, ela rapidamente chega às partes baixas, então há alagamentos. Então, nesse ponto, a gente tem um contato direto com o Comitê de Bacia. E também estamos trabalhando agora a questão da escassez hídrica. Por essa característica de termos bacias curtas, o município tem dificuldade em armazenar água. Angra não tem potencial para ter represa. Então, assim, a ação do comitê, no sentido de trabalharmos a questão do uso consciente da água, é muito importante para esses períodos que a gente tem de escassez hídrica. Interessante você trazer esse ponto. Quais ações que a Defesa Civil tem desenvolvido justamente no plano de bacia hidrográfica lá da Bahia de Ilha Grande, na bacia da Bahia de Ilha Grande? Bom, vamos lá. Tem a nossa participação em todos os projetos e programas. E a Defesa Civil, ela trabalha também com os núcleos de proteção e defesa civil, que é montado em cada comunidade. Você poderia explicar um pouco o que seria esse núcleo? Posso sim. Então, como é que funciona o núcleo de proteção e defesa civil? A Defesa Civil vai à comunidade, identifica os formadores de opinião e participantes voluntários, faz um trabalho mostrando qual o papel da Defesa Civil dentro das comunidades e qual é o papel da comunidade dando retorno para a Defesa Civil.
E aí começa a formar essas pessoas para trabalhar conosco no plano de contingência, para entender como é que é o sistema de monitoramento, para entender como é que é o sistema de alerta comunitário, para atuar em episódios de crise, quando você tem problema, mobilizando a população e levando para os abrigos. Então, assim, o Núcleo de Proteção e Defesa Civil, ele é essencial para o funcionamento da Defesa Civil. E nele é possível também trabalhar as diretrizes do Comitê de Bacia. Uma vez formada uma comissão de moradores, um núcleo de moradores, você tem mais facilidade em passar o conhecimento e multiplicar a informação, que é o mais importante. Com relação ao plano de bacia hidrográfica, a gente sabe que a participação popular é fundamental, mas ter a presença da Defesa Civil, isso torna esse plano muito mais robusto. Você não acha? Sim, com certeza. Porque nós estamos na ponta dos problemas. Então, assim, uma gestão boa da bacia hidrográfica, ela reduz o impacto das ocorrências. E por que eu digo que reduz? Porque as ocorrências lá de Angra, elas fazem parte da natureza do município e do modelo de uso e ocupação do solo, que hoje você já não trabalha com uma mudança dessa população, você trabalha com a resiliência dessa população. E o plano de bacia, ele está também voltado para a questão da gestão da água e gestão das bacias hidrográficas. Então, essas duas instâncias participando com a comunidade potencializa muito a reconstrução, um planejamento melhor para o uso sustentável da água, uma resposta melhor a ocorrências de desastres. Então, assim, a ação das duas instâncias é muito importante, Defesa Civil e Comitê de Bacia. Eu gostaria também de saber como tem sido a sua experiência enquanto representante da Defesa Civil, dentro não só do comitê, mas dentro desse espaço aqui que é o Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Aqui é muito bom. Vamos lá. Eu sempre digo que a gente tem uma visão muito curta, acha que sabe, mas na verdade não sabe nada. Eu tive a oportunidade de participar de 3 oficinas e eu digo que eu tive uma contribuição muito grande dos colegas de outros comitês. Muitas vezes você acredita que conhece a solução de um problema e aí vem um colega para você que tem o mesmo problema, ele apresenta uma solução muito melhor e muito mais fácil de ser implantada. Então, assim, esse momento aqui no INCOB, ele é muito enriquecedor para o conhecimento e para a troca de informação. Muito obrigado, Pedro França Magalhães, representante CBH Bacia da Bahia de Ilha Grande, o BIG, e também da Defesa Civil. Muito obrigado por participar conosco. Suas considerações finais. Eu que agradeço. Eu quero contribuir no seguinte sentido. É importante que os comitês adotem as defesas civis que têm nos municípios e tragam para ele representantes da Defesa Civil. Porque essas pessoas, elas estão diretamente ligadas a todos os desastres. Em boa parte do país, todos os desastres são associados à questão da mudança climática e à questão dos recursos hídricos. Quando chove demais, alagam, escorregam as encostas. Quando chove de menos, falta água para a população. Isso tudo está diretamente ligado às questões tratadas pela Defesa Civil. E a Defesa Civil tem a capacidade, junto com o comitê, de formar a população mais resiliente, mais consciente e com uma visão de futuro, de forma a poder trabalhar bem essa questão da escassez hídrica. Muito obrigado mais uma vez, Pedro França. Defesa Civil, somos todos nós. É isso aí. Hashtag Fala Comitês, voltamos em breve.